quarto ano, boa tarde. Hoje nós daremos continuidade aos nossos exercícios em matemática com um tema novo, números decimais. Então já destaquei alguns pontos aqui da página, peço para que no decorrer da leitura vocês destaquem também, tá? Aqui na página 44, no Troca de Ideias, traz uma curiosidade para a gente a respeito da moeda de R$1, uma edição especial que surgiu no ano de 2016 nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nesse quadrinho aqui. Aqui diz, por exemplo, que essas moedas elas foram divididas em 4 séries, né? Saíram moedas sobre atletismo, natação, o golfe e o paratriatlo. Depois saíram moedas com os esportes basquete, vela, paracanoagem e rugby. Depois saíram outras moedas com temas de futebol, vôlei, atletismo paralímpico e judô. E, por fim, moedas com o tema de boxe, natação paralímpica, mascote olímpico e mascote paralímpico. Eram moedas que as pessoas estavam até colecionando, porque foi uma edição especial no ano de 2016. E aí, entrando na área da matemática, o que a gente vai precisar identificar? Uma moeda de R$1, ela pode ser trocada por moedas de menor valor. Então, a gente pode trocar uma moeda de R$1, por exemplo, por 10 moedas de 10 centavos. O mesmo valor, uma moeda de R$1 é o mesmo que 10 moedinhas de 10 centavos, tá? Bom, a moeda de R$1 ela pode ser trocada por essas 10 moedas de 10 centavos. E aí a gente vai considerar que a moeda de R$1 é um inteiro, mediante o estudo de frações que a gente aprende. Então, vamos considerar que a moeda de R$1 é um inteiro. E que esse inteiro pode ser dividido em 10 partes, ok? Então, a fração do inteiro que uma moeda de 10 centavos representa é 1/10. Uma moedinha de 10 centavos é 1/10. E por que 1/10? Dessas 10 moedas ao qual pode ser dividida, tá? Então, em uma fração, o traço, essa linha aqui, que separa o numerador do denominador, pode indicar uma divisão. Usando uma calculadora, para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/10 na forma decimal, nós temos 1/10, e aí na calculadora, a própria calculadora ou na calculadora do celular, eu quero que vocês façam esse teste. Vocês vão pegar 1, digitar o símbolo da divisão e dividir por 10. E aí vocês vão perceber que o resultado disso é 0,1. Ou seja, eu posso pegar uma fração e transformar ela para uma representação decimal. 1/10 é o mesmo que 0,1. Como que eu chego nesse 0,1? Eu divido o numerador pelo denominador, tá bom? E eu também consigo colocar esse 0,1 num quadro de ordens. Até então, vocês estavam acostumados com um quadro de ordens envolvendo as partes inteiras, que é o CDU, que a gente já vem aprendendo desde o primeiro ano, né? Centenas, dezenas e unidades. Porém, antes dessa parte inteira, a gente precisa trabalhar com os números decimais, que são os números que a gente fala que são quebrados, né? Menos do que um inteiro. E a gente consegue representar um número decimal dentro de um quadro de ordens. Então, vocês podem observar aqui esse quadro. E como que eu represento dentro de um quadro de ordens um número decimal? Eu também vou representar sempre de trás para frente, daquela forma que vocês sempre aprendem para que não tenha erro. Então, se é 1/10, eu vou começar a colocar o último número na casinha do décimo, coloco a vírgula e o 0, sempre de trás para frente, tá bom? Antes da gente virar para a página 46, tem uma informação aqui importante. Também podemos trocar uma moeda de R$1 por moedas de 1 centavo. A moeda de 1 centavo é essa aqui, ela não está mais em circulação, até porque para fabricar uma moeda de 1 centavo eram necessários 9 centavos. Então, o gasto que se tinha para fabricar a moeda era mais caro do que o valor dela em si. Então, ela saiu de circulação no ano de 2004, tá? Ainda é possível encontrar algumas moedas de 1 centavo no mercado, no comércio, mas é pouco utilizado pelas pessoas, tá bom? E aí, se eu pegasse uma moeda de R$1 e resolvesse trocar por moedinhas de 1 centavo,
eu teria 100 moedas, tá? R$1 é a mesma coisa que 100 moedas de 1 centavo. E consigo representar isso também por um número decimal. 1 sobre 100 é a minha fração, mediante essa situação, tá? E a fração 1 sobre 100, ela também pode ser representada por um número decimal. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir o numerador pelo denominador. E aí, quando eu divido 1 dividido por 100, eu chego no número decimal 0,01. Também consigo colocar no quadro de ordens, e esse número eu leio como 1 centésimo. 1 centésimo, tá? E consigo colocar no quadro de ordens, da forma que vocês estão vendo aqui. O 1, que é o meu último número, partindo da casa dos centésimos, e aí eu vou colocando outros números sempre de trás para frente, tá bom? Aqui o número traz, o livro, perdão, traz outros exemplos, tá? 5 centavos. Eu pintei aqui 5 quadrinhos, considerando o todo, que foi dividido em 100 partes. Então, eu tenho 5 sobre 100. E consigo transformar isso para um número decimal. Eu pego o numerador, divido pelo denominador e chego em 5 centésimos, porque está sobre 100, tá bom? 50. Aqui na página 47. Eu tenho 50 sobre 100. Dividindo o numerador pelo denominador, eu chego em 50 centésimos, tá? Ou 5 décimos, também dá para representar. R$1,25. Eu tenho 2 inteiros aqui. E se eu pegar o 125 e dividir por 100, eu chego em 1 inteiro e 25 centésimos, ó. 1 inteiro, tá tudo pintadinho, e 25 centésimos, tá? E consigo representar cada número desse no quadro de ordens, como vocês podem ver aqui, sempre de trás para frente. Então, mais uma vez, esses números que a gente precisa representar a parte inteira, né? Na verdade, separar a parte inteira da parte decimal são chamados de números decimais. Esses números vocês sempre vão notar a presença da vírgula, tá bom? A vírgula é muito importante. Então, aqui na página 48, nas atividades, agora nós vamos para a prática para entender como que esses números vão ser representados, né? Como eu transformo esses números em frações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na questão 1, observe o desenho que um aluno do 4º ano representou na malha quadriculada. Essa malha quadriculada, ela tem 100 quadradinhos, ou seja, um inteiro que eu dividi em 100 partes. Represente as partes coloridas da figura por meio de uma fração e um número decimal. Por meio de fração, a gente já sabe. Por exemplo, a parte vermelha. Eu vou contar quantos quadradinhos tem. Eu tenho aqui 12 quadradinhos. Então, se eu vou fazer uma fração, é 12 sobre 100. 12, parte colorida, 100 é o meu inteiro. E aqui também pede para fazer a forma decimal. Então, como que eu vou fazer a forma decimal? Eu vou dividir 12 dividido por 100 na calculadora, tá? E aí eu vou encontrar 0,12. Então, 0,12 é a minha forma decimal dessa fração 12 sobre 100, ok? O mesmo vocês vão fazer com as outras cores, tá? E depois a gente vai representar esses números decimais no quadro de ordens. Então, vamos de novo aqui na parte vermelha, que vale 0,12, né? 12 sobre 100, 0,12. Quero representar esse número decimal no meu quadro de ordens, esses 12 centésimos. Eu vou de trás para frente, 12 centésimos, eu vou colocar o 2 nos centésimos, o 1 nos décimos, aí eu vou colocar a vírgula, e na classe das unidades eu vou colocar o 0, sempre de trás para frente. E o mesmo vocês vão fazer com os outros números, tá bom? Já aqui na página 49, escreva a fração e o número decimal que representam as partes coloridas de cada figura a seguir. Então, aqui o livro também pede para a gente fazer uma fração e um número decimal. Fração, já expliquei para vocês, numerador é sempre a parte colorida e denominador em quantas vezes essa figura foi dividida,
Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 décimos, que essa figura aqui foi dividida em 10 partes. Quero fazer a forma decimal. Eu pego 4 e divido por 10. Quando eu pego 4 e divido por 10, eu tenho 0,4, tá? E o mesmo vocês vão fazer aqui. A fração e depois o número decimal, ok? Questão 3. Valéria comprou um patinete para sua filha. Veja quanto ela pagou por esse brinquedo. Então, vamos dar uma olhadinha nas notas e na moeda? Somando tudo, dá R$ 102,25. Escreva essa quantia no quadro de ordens. Vamos escrever aqui, R$ 102,25. Tá? R$ 102 é R$ 102, cento é de centenas. Então, eu vou começar, né? Vocês vão entender que o número 1 vai ter que ficar na classe das centenas dentro da parte inteira. E depois eu termino de escrever o resto do número. Como é lido esse número decimal? R$ 102,25. Eu poderia ler 102 inteiros, porque vocês vão perceber que o 102 fica dentro da parte inteira do número. 25 centavos não é uma parte inteira, é um número quebrado, tá? E 25 centésimos, ok? E qual é o algarismo da ordem dos centésimos? O último número que fica lá na casa dos centésimos. Que algarismo é esse? Vocês vão perceber que o último número que fica lá na casa dos centésimos é o número 5. Então, 5 vocês irão colocar aqui, tá? Virando para a página 50. Questão 4. Considerando a moeda de R$1 como inteiro, a moeda de R$1 é o meu inteiro. Escreva o valor de cada moeda representada a seguir na forma de fração e na forma decimal. A moeda de R$1 a gente vai considerar como um inteiro que dá para me dividir em 100 partes, tá? Então, se é um inteiro que dá para me dividir em 100 partes, e eu tenho, por exemplo, 1 centavo, em fração isso seria 1 sobre 100. Eu tenho 10 centavos, seria 10 sobre 100. Eu tenho 50 centavos, seria 50 sobre 100, ok? Então, 100, vocês vão perceber que em cada situação dessa vai ser o denominador. Quero transformar isso em número decimal. Mais uma vez, o que eu preciso fazer? Dividir o numerador pelo denominador. Então, se a minha fração aqui é 1 centésimo, né, 1 sobre 100, e eu quero transformar isso em número decimal, na calculadora eu vou dividir 1 dividido por 100. E aí eu vou encontrar, por exemplo, como resultado, 0,01 ou 1 centésimo, tá? Depois que eu encontrar o número decimal, eu coloco ele aqui no meu quadro de ordens, da forma que eu expliquei para vocês, sempre de trás para frente, tá? Então, se é 1 centésimo, 1 vai entrar aqui na casa dos centésimos, o 0 na casa da frente dos décimos, aí eu coloco a vírgula, e o outro 0 que está na frente da vírgula eu coloco aqui na casa das unidades. E o mesmo vocês vão fazer com os outros números, tá bom? Página 51. Pinte as figuras a seguir para representar os números decimais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 25 centésimos. E por que centésimos? Porque essa figura, esse inteiro foi dividido em 100 partes. Então, se é 25 centésimos, eu preciso pintar 25 quadradinhos. Se é 8 centésimos, eu vou pintar 8 quadradinhos. Se é 1 inteiro e 2 centésimos, uma parte, o inteiro todo eu vou pintar. E esse outro eu vou pintar somente 2 quadradinhos. Tá bom? Questão 6. Dos R$100 que Marina ganhou de aniversário do avô, 65 ela depositou na poupança e o restante ela usou para comprar um livro. Considerando a quantia que ela ganhou como inteiro, ou seja, o 100 é o meu inteiro, escreva a fração e o número decimal que representa a quantia que Marina depositou na conta poupança e gastou na compra do livro. Ela tinha 100 e 65 ela depositou. Eu preciso fazer uma fração disso. Então, vai ser 65 centésimos, tá? Porque o 100 é o meu inteiro.
Então, como fração é 65 centésimos, 65 sobre 100. E como número decimal, eu vou dividir 65 dividido por 100 na calculadora, que vai dar 0,65 ou 65 centésimos, tá? E o que ela gastou na compra do livro, se ela tinha 100 e depositou 65, o que sobrou para ela foi 35. R$ 35 foi o preço do livro. Então, a fração que representa o preço do livro é 35 centésimos. Vocês vão escrever aqui 35 sobre 100 e a parte decimal vocês vão dividir na calculadora, 35 dividido por 100. E vão chegar no número decimal 0,35 ou 35 centésimos. Dando continuidade aos nossos exercícios, agora nós estamos na página 52. Questão 7. Escreva com algarismos os números decimais a seguir. Então, os números decimais eles estão na forma extensa e eu quero que vocês coloquem no quadro de valor. 5 inteiros e 2 décimos. Então, se é 5 inteiros, vocês já sabem que parte desse número vai ter que estar na classe dos inteiros, né? Que é aqui na classe do CDU. É 5 inteiros e 2 décimos. Sempre oriento a vocês escreverem de trás para frente. Então, comecem colocando o 2 aqui na casa dos décimos, a vírgula e o 5, tá? 7 centésimos. Vocês vão colocar o 7 na casa dos centésimos e completar com zeros, e não esquecendo da vírgula, até formar os centésimos, tá? E por que que esse outro zero vai ter que entrar aqui? Porque é centésimos, então eu preciso ter dois números, dois algarismos, no caso, nessa parte aqui, que corresponde aos números decimais, tá bom? 300 inteiros e 1 décimo. Também vou colocar de trás para frente, então vou colocar no 1, aonde corresponde aos décimos, a vírgula e depois eu vou completar com o número 300, tá bom? E o resto vocês vão fazer sucessivamente. Questão 8. Use uma calculadora para escrever as frações a seguir na forma decimal. Com a calculadora vocês irão realizar essas divisões, tá? 9 décimos, então vocês vão dividir 9 dividido por 10. Depois, 45 centésimos, na calculadora vocês vão dividir 45 dividido por 100 e assim sucessivamente. Aqui na questão 9, pinte nas malhas a seguir a representação dos números decimais de acordo com a cor indicada. Na primeira malha, eu quero que a gente pinte 4 centésimos de vermelho e depois 40 centésimos de verde. Aqui tá em azul, mas no livro de vocês vão pintar em vermelho. Percebam que eu pintei 4 barras, tá bom? Então, essas 4 barras aqui vão ser de vermelho. E no segundo inteiro, os quadradinhos também estão de azul, mas vocês irão pintar de verde. Tem 40 quadradinhos pintados que vocês irão pintar de verde, tá bom? Na letra A, represente na forma de fração a parte colorida da figura. Vocês irão colocar aqui 4 décimos em forma de fração, referente à parte vermelha, e 40 centésimos em forma de fração referente à parte verde. As partes coloridas da figura têm tamanhos iguais ou diferentes? Gente, vocês vão perceber que elas têm tamanhos iguais. A diferença é a forma como o inteiro foi dividido. Mas observem que o tamanho que corresponde a cada uma delas é o mesmo, tá? O mesmo tamanho de uma para outra. A diferença é que nessa figura aqui foi dividido de mais formas, tá bom? Então, é iguais. Na letra C, como é lido o número decimal representado na figura vermelha? Esse número aqui eu leio como 4 décimos e esse aqui eu leio como 40 centésimos, tá bom? Já aqui, encerrando essa parte de números decimais, a gente tem um quadrinho do Agora Eu Sei. É aquele que eu sempre peço para vocês destacarem como importante. Então, marquem, escrevam aqui em cima estudar, releiam essas informações, que são informações importantes do que foram trabalhadas no decorrer desse capítulo. Agora, nós iremos iniciar um novo assunto, e o assunto é comprimento. Hoje nós daremos a introdução sobre esse assunto,
tá? Então, peço para que vocês acompanhem a leitura e, como sempre, destaquem os principais pontos. Então, aqui na troca de ideias, traz uma pergunta para gente. Você já viu uma libélula? Na cultura japonesa, libélulas são famosas como símbolos de sorte e prosperidade. Mas o que você, jovem brasileiro, sabe sobre esses bichos? O quê? Nunca viu? Se prestar bastante atenção, verá que eles não são tão incomuns assim. Podem ser avistados próximos a riachos e até piscinas. No início da vida, quando ainda são larvas, as libélulas vivem dentro da água. Já adultas adoram voar perto dela. Já sabe do que estamos falando? A foto abaixo pode ajudar. Então aqui o livro traz a foto de uma libélula e traz também uma curiosidade sobre elas. Diz que a libélula recebe mais de 17 nomes diferentes dependendo da região do Brasil. Em Goiânia, Curitiba e Florianópolis, por exemplo, ela é conhecida como helicóptero. Já em Porto Alegre, Teresina e Belém, também é chamada de cigarra. E na sua cidade, a libélula tem outro nome? Bom, aqui pelo menos eu conheço a libélula como libélula. E também é chamada como cigarra. Também eu já ouvi esses dois nomes por aqui, tá? Mas então, mediante sobre o que nós estudamos sobre a libélula, né, e aprendemos um pouquinho na leitura desse texto, vamos para a página 56. Diz o seguinte: observe o comprimento de uma libélula. Eu quero que vocês se atentem aí no livro de vocês, que vocês podem olhar bem pertinho, que essa régua, a gente bem sabe, marca os centímetros. Então, de 0 a 1, por exemplo, eu tenho 1 centímetro. É uma medida. Mas vocês vão perceber que do 0 a 1 eu tenho tracinhos. E esses tracinhos não podem ser simplesmente ignorados. Também marcam uma medida, que é o que nós vamos ver agora. Diz assim: essa libélula tem um pouco mais de 5 centímetros de comprimento. Vocês vão perceber que está passando um pouquinho do 5. Observe que essa régua tem 10 centímetros e cada centímetro foi dividido em 10 partes. Ou seja, de 0 a 1, eu tenho 10 partes que foram riscadas, divididas, tá? Cada uma dessas partes equivale a 1 milímetro. Ou seja, esses risquinhos que tem entre os centímetros, entre o 8 e o 9, por exemplo, são chamados de milímetros, tá? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. De 0 a 1, eu tenho 1 centímetro. Mas eu também poderia falar que de 0 a 1, eu tenho 10 milímetros. Afinal de contas, são 10 tracinhos entre um número e o outro. Ok? 1 milímetro corresponde à 10ª parte do centímetro. Ou seja, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E 1 milímetro, sendo representado por fração, é igual a 1 sobre 10 centímetros, ou 1/10, tá? De centímetro. A libélula tem 54 milímetros. Se eu fosse contar cada risquinho desses pequenininhos, seriam 54. Ou ela tem 5 centímetros, que é o meu maior número, e os tracinhos menores a gente vai ver que vai até o 4. Então, ela tem 5 centímetros e 4 milímetros, que indicamos por 5,4 centímetros. 5 é o meu número maior, a minha medida maior, que é o centímetro, 4, que é o milímetro, a minha medida menor, tá? Observe agora a trena representada a seguir, um pouco maior do que essa régua. Essa trena tem 1 metro e está dividida em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro. Vocês vão ver que tem 100 centímetros aqui, tá? De 0 a 100, ou 1 metro. 1 centímetro corresponde a 100ª parte do metro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 1 centésimo de metro. Agora, vamos observar a medida indicada na trena. A trena está marcando 126 centímetros, ou
1,26 m de comprimento, que indicamos por 1,26, ou seja, 1,26 m, tá bom? Ainda sobre as libélulas, tem uma outra curiosidade. As libélulas podem voar até 100 km por dia. Elas são consideradas um dos insetos com asas mais velozes do mundo. É como se o inseto voasse de Belo Horizonte até a cidade de Ouro Branco, no estado de Minas Gerais, todos os dias. Reparem a distância que esse inseto consegue voar por dia. É muita coisa, tá? Ao voar a distância de 1 km, a libélula percorre 1.000 metros. Então, quilômetro, que a gente representa também por km, é a sigla de quilômetro. Metro, que tem como sílaba o M. Centímetro, que é a sigla, é cm. E milímetro, que a sigla é mm, são unidades de medida de comprimento. 1 centímetro é o mesmo que 10 milímetros, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros e 1 quilômetro é o mesmo que 1.000 metros. Dependendo da distância, a gente usa a unidade de medida correta. Pequenas distâncias, a gente pode falar em centímetros. Distâncias razoáveis, a gente fala em metros. Distâncias muito longas, a gente já tem que falar em quilômetros, como é o caso de uma distância de uma cidade a outra, tá? Aí aqui na página 58, que vai ser a última de hoje, nas atividades, primeiro pede para a gente escrever o comprimento dos gizes de cera a seguir em milímetros e também em centímetros. Vocês vão precisar aí olhar com bastante atenção a medida dos gizes de cera, da letra A e da letra B, e escrever, tá? Esse primeiro aqui, em milímetros, vou começar pelos milímetros, que são os tracinhos menores, ele marca 47 milímetros. Em centímetros, ele marca 4 centímetros e 7 milímetros, ou 4,7. E aí eu coloco cm do lado, que é a sigla de centímetros, tá? O segundo marca 55 milímetros, ou 5 centímetros e 5 milímetros, que é 5,5, tá bom? Na questão 2, quantos milímetros faltam para o barbante atingir o comprimento de 10 centímetros? Vocês vão ver que o barbante está marcando aqui 92 milímetros. Vocês podem observar no livro de vocês. Para chegar a 10 centímetros, está faltando bem pouco. Contando pelos tracinhos menores, vocês vão ver que só está faltando 8 milímetros, tá? Vocês podem contar aí pelo livro de vocês e vão ver que falta só 8 tracinhos, ok? Na questão 3, qual é a medida do comprimento do palito de picolé representado a seguir? Vamos lá. O palito de picolé não está no início da régua. Ele foi posicionado de uma outra forma. Como que a gente pode chegar a essa medida? Vocês vão ver que o palito de picolé ele está terminando aqui em 7 centímetros e 5 milímetros, ou seja, 7,5. E ele começa em 1 centímetro e 5 milímetros, ou 1,5. Eu vou fazer uma conta de subtração para saber a medida certinha dele. Eu vou subtrair 7,5, menos 1,5, que é 1,5. Vou fazer essa subtração para facilitar na calculadora. Quando eu fizer 7,5 menos 1,5, eu vou chegar na resposta 6. Ou seja, o comprimento desse palito é de 6 centímetros. Tá bom? Então, por hoje, eu vou encerrar aqui na página 58. Na semana que vem, a gente vai dar continuidade ao assunto comprimento, tá? Façam com bastante atenção, com calma. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no nosso grupo. É muito importante a participação e presença de vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!